Método indireto. Passo a passo. Você decidiu experimentar as sensações de estar fora do corpo, e quer conseguir isso o mais rápido possível. Por isso apresentamos aqui uma breve descrição do método mais fácil: ciclos de técnicas indiretas. Esta é uma forma universal e a mais eficaz para se obter uma experiência de fase. Este método foi elaborado com base nos resultados dos trabalhos dos Centros de Pesquisas de Experiências Fora do Corpo, realizado com milhares de pessoas em todo o mundo. O segredo para as técnicas indiretas é realizá-las ao acordar, quando o cérebro humano está fisiologicamente bem perto do estado de fase, ou ainda na mesma. Fato interessante: técnicas indiretas proporcionam uma taxa de sucesso de 80%, em apenas 2 dias de tentativas, em 3 dias de seminário. Mesmo em grupos de 50 pessoas ou mais. Mais da metade do grupo tem uma experiência de fase no segundo dia, e a maioria, 2 ou mais experiências. Os ciclos de técnicas indiretas consistem em tentativas de separação realizadas imediatamente após o despertar, e se isso não for bem sucedido, rapidamente executa-se ciclos de técnicas indiretas ao longo de 1 minuto, até que uma delas funcione, tornando-se possível em seguida a separação do corpo. Normalmente, para obter resultados, tudo o que é necessário é a correta realização de 1 a 5 tentativas. As técnicas descritas abaixo funcionam muito bem, tanto após o despertar de um cochilo durante o dia como no meio da noite. Nos concentraremos na melhor estratégia, o método diferido, adiado, que permite a realização de várias tentativas em um único dia. Ele aumenta substancialmente a probabilidade de sucesso, que ocorre dentro de apenas 1 a 3 dias. Passo 1. Durma 6 horas e depois acorde com o auxílio de um despertador. Na noite anterior a um dia livre, quando você não terá que acordar cedo, vá para a cama na hora habitual, e programe um despertador para tocar após cerca de 6 horas de sono. Quando o alarme disparar, você deve se levantar para beber um copo d'água. Opcional: ir ao banheiro. Opcional, porém desejável para evitar possível desconforto posterior. E ler essas instruções mais uma vez. Opcional, porém desejável. Não tente qualquer técnica antes de ir para a cama na noite anterior, não importa qual for o caso. Você só precisa se deitar e dormir um pouco de sono profundo. Quanto mais profundamente você dormir ao longo dessas 6 horas, melhores serão suas chances de obter resultados. Passo 2. Voltar a dormir com uma intenção. Depois de estar acordado por 3 a 50 minutos, volte para a cama e concentre sua atenção em como você irá realizar os ciclos de técnicas indiretas após cada subsequente despertar, a fim de deixar o seu corpo e implementar o seu plano de ação previamente preparado. Desta vez, não utilize o despertador. Cada despertar subsequente deve ocorrer naturalmente. Se o quarto estiver muito iluminado, você poderá usar uma máscara de dormir. Se o som ambiente estiver muito alto, use protetores auriculares. Concentre sua atenção em como você irá tentar acordar sem mover o corpo físico. Isso não é obrigatório, mas aumentará substancialmente a eficácia das técnicas indiretas. Durma por 2 a 4 horas e tire proveito dos despertares naturais, que poderão ocorrer durante este período de tempo. Eles acontecerão muito mais vezes que o habitual. Após cada tentativa, bem-sucedida ou não, você deve voltar a dormir com a intenção de acordar e tentar novamente. Você pode fazer várias tentativas ao longo de uma única manhã. Até 1/4 dessas tentativas serão bem-sucedidas, mesmo para os iniciantes. 70 a 95% delas serão bem-sucedidas para praticantes experientes. Passo 3. Tente a separação no instante em que você despertar. Cada vez que você acordar, tente não se mover, nem abrir os olhos. Ao invés disso, tente imediatamente separar-se de seu corpo. Até 50% do sucesso com técnicas indiretas ocorre durante esse simples passo. É tão simples que as pessoas nem sequer suspeitam que isso poderia funcionar. Para separar-se de seu corpo, simplesmente tente ficar de pé, rolar, ou levitar. Tente fazê-lo com seu próprio corpo percebido, sem mover seus músculos físicos. Lembre-se que o movimento será sentido como se fosse um movimento físico normal. Quando chegar o momento, não pense muito sobre como fazê-lo. Durante os primeiros momentos após o despertar, tente obstinadamente separar-se de seu corpo, da maneira que puder. Muito provavelmente você saberá intuitivamente como fazê-lo. A coisa mais importante é não pensar muito, e não perder os primeiros segundos após o despertar.
Fato interessante. Durante a segunda lição nos seminários da Escola de Viagens Fora do Corpo, os participantes são convidados a explicar com suas próprias palavras como foram capazes de se separar, mas sem usar as palavras facilmente, simplesmente ou como de costume. Eles normalmente são incapazes de cumprir com esse pedido, já que, quando o momento é certo, a separação ocorre quase sempre, segundo eles, facilmente, simplesmente e como de costume. Passo 4. Implementação dos ciclos de técnicas indiretas após ter tentado a separação. Se a separação imediata não ocorrer, o que se torna aparente após 3 a 5 segundos. Comece imediatamente a alternar entre 2 a 3 técnicas que sejam mais simples para você, até que uma delas funcione. Quando uma das técnicas der resultado, você poderá tentar novamente a separação. Escolha 2 ou 3, dentre as 5 técnicas descritas abaixo, de modo que você possa alterná-las durante os despertares. Rotação. De 3 a 5 segundos, tente imaginar-se, tão vividamente quanto possível, girando para cada lado, ao longo do eixo que vai da cabeça aos pés. Se não surgirem sensações, mude para outra técnica. Se uma sensação real surgir, mesmo que sutil, concentre sua atenção sobre esta técnica e gire de forma ainda mais enérgica. Tão logo a sensação de rotação se torne estável e real, você deve tentar novamente a separação, usando a sensação como ponto de partida. Técnica do nadador. De 3 a 5 segundos, tente imaginar, o mais decididamente possível, que você esteja nadando ou fazendo gestos de nadar com os braços. Tente sentir o movimento tão vividamente quanto for possível. Se nada acontecer, mude para outra técnica. Não há necessidade de mudar para outra técnica se surgir a sensação de que você esteja nadando. Ao invés disso, intensifique as sensações que surgirem. Depois, a verdadeira sensação de nadar na água surgirá. Isto já é a fase e não há necessidade de separação quando você já está na fase. Se tais sensações ocorrerem quando você estiver na cama, ao invés de estar em uma massa de água, você precisará empregar uma técnica de separação. Use as sensações de natação como um ponto de partida. Observação de imagens. Observe o vazio diante de seus olhos fechados por 3 a 5 segundos. Se nada ocorrer, mude para outra técnica. Se aparecer qualquer imagem, continue observando até que a mesma se torne realista. Uma vez que a imagem tenha se tornado realista, tente a separação, ou permita-se ser puxado para dentro da imagem. Quando estiver olhando para as imagens, é importante não examinar os detalhes. Observe-as de forma panorâmica. Visualização da mão. De 3 a 5 segundos, imagine, vívida e decididamente, que você esteja esfregando suas mãos perto de seus olhos. Tente vê-las, e até mesmo ouvir o som de uma friccionando na outra. Se nada acontecer, mude para outra técnica. Se alguma das sensações acima começarem a surgir, continue com a técnica e procure intensificar as sensações até que elas se tornem totalmente realistas. Você poderá tentar a separação do corpo, usando as sensações decorrentes da técnica, como um ponto de partida. Movimento fantasma. Tente mexer as mãos ou os pés percebidos por 3 a 5 segundos. Sob quaisquer circunstâncias, não mova um músculo sequer, nem imagine o próprio movimento. Tente movê-los intensamente para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, e assim por diante. Se nada ocorrer, mude para outra técnica. Se uma fraca ou ligeira sensação de movimento real de repente surgir, concentre sua atenção sobre a técnica, tentando aumentar a amplitude do movimento tanto quanto você puder. Quando a amplitude do movimento chegar aos pelo menos 10 centímetros, tente imediatamente a separação de seu corpo, começando a partir das sensações decorrentes da técnica. Tudo o que você precisa fazer em cada tentativa é alternar entre 2 a 3 técnicas, por um período de tempo de 3 a 5 segundos cada. Isto leva a ciclos de técnicas indiretas, onde o praticante alterna uma técnica após outra, ao longo de 1 minuto, em busca de uma que funcione. É muito importante fazer pelo menos 4 ciclos de 2 a 3 técnicas durante uma tentativa. Lembre-se, mesmo que uma técnica não funcione de imediato, isso não significa que ela não funcionará no ciclo seguinte, ou um pouco mais tarde. É exatamente por isso que é necessário alternar as técnicas,
realizando não menos que 4 ciclos completos, mas tudo dentro de pouco mais de 1 minuto. Todo o processo pode ocorrer da seguinte forma: um praticante vai para a cama às 23h30 e programa o despertador para tocar às 6 horas. Às 6 horas, ele é acordado pelo despertador, vai ao banheiro, bebe água e recorda as técnicas indiretas, bem como seu plano de ação para a fase. Por exemplo, olhar no espelho e voar até Marte. Às 6h05, o praticante volta a dormir, com a clara intenção de entrar na fase a cada despertar subsequente. Às 7h35, ou sempre que ocorrer um despertar natural, o praticante acorda inesperadamente e imediatamente tenta separar-se de seu corpo, e, não tendo se separado dentro de 3 a 5 segundos, o praticante começa a tentar fazer rotações, mas isso também não funciona dentro de 3 a 5 segundos. O praticante executa a técnica do nadador, que também não funciona dentro de 3 a 5 segundos. O praticante tenta a técnica do movimento fantasma, que também não funciona dentro de 3 a 5 segundos. O praticante tenta fazer novamente a rotação, a técnica do nadador e a técnica do movimento fantasma, por 3 a 5 segundos cada. Ele, mais uma vez, faz a rotação, natação e movimento fantasma, por 3 a 5 segundos cada. No quarto ciclo, ele começa a fazer a rotação, e inesperadamente começa a surgir uma sensação de rotação. O praticante continua com esta técnica, gira o máximo que pode, se separa de seu corpo usando a sensação de rotação e corre para o espelho. No trajeto até o espelho, ele apalpa e examina visualmente tudo ao redor a partir de uma curta distância, o que intensifica suas sensações. Já tendo se olhado no espelho, o praticante utiliza a técnica de translocação e se encontra em Marte, mas ele, inesperadamente volta ao corpo. O praticante, logo em seguida, tenta deixar seu corpo mais uma vez, mas é incapaz de fazê-lo. Ele cai no sono com a clara intenção de repetir a tentativa no próximo despertar, e ficar mais tempo em Marte. E assim por diante. Probabilidade de entrar na fase após o despertar de um sono. Ciclos de técnicas indiretas. 1. Teste as técnicas de separação durante os primeiros 5 segundos. 2. Se a separação não ocorrer imediatamente, execute as técnicas indiretas. Técnica A. Se a técnica A não funcionar, tente a técnica B. Se a técnica B não funcionar, tente a técnica C. 3. Se o ciclo de técnicas A, B e C não der resultados, ele deve ser repetido pelo menos mais 3 vezes. 4. Se todos os 4 ciclos não derem resultados, o praticante deverá voltar a dormir, para acordar novamente mais tarde e tentar novamente todos os procedimentos. Basta repetir os procedimentos acima, utilizando as técnicas com as quais melhor se adapte, e você se abrirá para um universo totalmente novo. Se você dedicar de 20 a 30 minutos do seu dia para treinar as técnicas e os procedimentos, o método será mais facilmente lembrado e funcionará melhor. Isto irá aumentar substancialmente o sucesso das tentativas ao acordar. A consciência do sonho também é considerada como sendo uma experiência da fase. Se de repente, você perceber que está sonhando, em seguida, já estará na fase. Você deve proceder para a implementação de seu plano de ação e estabilizar o estado. Se a consciência do sonho surgir, será um efeito colateral ocasionado pela execução dos ciclos de técnicas indiretas nos despertares. Este efeito secundário é bastante comum. Esteja sempre preparado para ele. Esse audiolivro foi postado no canal Estado REM. Se esse conteúdo te ajudou ou te agradou de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar, para incentivar a fazer mais vídeos como este. Muita paz! E uma ótima leitura!